vamos começar falando sobre ministério infantil. O nosso Homem Aprendendo Mais para Ensinar Melhor. A gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da escola bíblica hoje, né? Do ministério infantil. A gente está vivendo um cenário bem específico no nosso século 21. Hoje a gente tem grande parte dos pais e das mães trabalhando fora. Isso significa que alguém que não é o pai e a mãe está cuidando dessa criança, né? Muitas vezes esse alguém é a escola, é uma escola em tempo integral, é um terceiro, né? Uma babá ou é uma vizinha que olha as crianças enquanto as mães estão trabalhando. E quando esses pais chegam em casa, eles não estão 100% conectados com os filhos, porque nós também somos do século das redes sociais, principalmente nos últimos 5 anos. É um monte de rede social, né? WhatsApp, Facebook, Instagram e a Snapchat. Vai indo. E os pais não estão presentes mesmo quando eles estão fisicamente presentes. E quem é que tem cuidado dessas crianças? Olha, se tem uma coisa que é certa no mundo espiritual, é que sempre haverá alguém semeando. Se esse alguém não for de Deus, ele será de quem? Enquanto a igreja dorme, o diabo semeia. Então, se os pais não estão semeando o coração dos seus filhos, alguém está. Sem semente, esse coração não fica. Então, à medida que os pais se afastam das responsabilidades, eles atribuem aos outros essa responsabilidade. Então, quem trabalha aqui na área de educação mesmo tem visto isso. A escola agora, ela não é só responsável por ensinar os conhecimentos gerais. Ela é responsável por educar os meninos. Entre aspas, né? É isso que os pais têm esperado. Os pais não educam em casa e mandam para que as famílias eduquem. O tempo que tinha em casa, a televisão está dando conta de educar. E até dentro da igreja, os pais entregam as crianças assim, dá jeito nesse menino aí para mim, que eu não aguento mais. Aí a gente pensa, rapaz, se ele não conseguiu em casa a semana toda, o que eu vou fazer aqui em 2 horas com essa criança? Mas a gente está preparada para lidar com esse cenário? Porque todo mundo está terceirizando. E essas crianças estão vindo para a escolinha. Elas estão na igreja. E a gente não vai ser mais um que vai passar a bola para frente. Nós seremos aquelas que vamos assumir. Opa, veio para mim é porque Deus mandou. Então, eu preciso estar preparada para lidar com essa criança. Pode passar, Samuel. Então, o que é o ministério infantil? Passa aí mais um. É um espaço de recreação? É um lugar para brincar? Para passar o tempo? Também, né? Não deixa de ser um lugar de alegria, de brincadeira, de música, um lugar onde se passa o tempo. Um lugar onde as crianças ficam de maneira que elas não incomodam durante o culto. Não deixa de ser, mas essa é a função principal do ministério infantil? Já foi, né, gente? Durante muitos anos, volta aí, Samuel, ainda não. Durante muitos anos foi. Durante muitos anos a escolinha foi um lugar de recreação. Foi uma espécie de depósito de igreja, de criança, não era? Tira esse menino, para ele não fazer barulho no salão. A criança, já corria 10 obreiras, pegava o menino e levava para a escolinha. Durante muito tempo, a escolinha foi apenas um lugar de recreação. E se a gente pensar na escolinha como um lugar de recreação, qual seria a característica da voluntária do ministério infantil para essa concepção? Ela tinha que ser animada, empática, né? Tinha que ser uma irmã que tivesse jeito com criança, não era? Paciente. Essas eram as características de uma voluntária do ministério infantil. Então, na igreja, qualquer pessoa que fosse jeitosa com as crianças, que fosse carinhosa, que soubesse segurar um bebê e sacudir ele para ele parar de chorar, era considerado uma boa pessoa para estar no ministério infantil. Quem pegou essa época aqui?
né? Vocês lembram, né, gente? Só que a escolinha não é lugar de recreação. Pode passar, Samuel. A escolinha é lugar de salvação. A escolinha não é um anexo da igreja. A escolinha é uma extensão da igreja. Ela é igreja também. E ainda tem muito assim, parece que a escolinha é um lugar separado. Dependendo da igreja, parece que ela não faz parte. Parece que a professora da escolinha não é uma obreira. Ela é só a tia. Essa visão, ela ainda está em processo de mudança. Mas glória a Deus que o processo começou. E 2018 é tempo de mudança. Então vai continuar, vai crescer. Então a escolinha, ela é lugar de salvação. Ela é também a igreja. Ela é a igreja das crianças. E assim como os adultos no culto, eles aprendem a dar louvores a Deus, eles ouvem a palavra, eles são levados a adorar, a orar, eles são ensinados sobre dízimos, sobre ofertas, eles são colocados na fé, nas campanhas que a igreja faz. A escolinha precisa fazer as mesmas coisas, porque ali é o culto da criança. E é importante que ela aprenda como que se cultua a Deus, para que quando ela tiver idade, ela continue cultuando. Ela não sinta que teve aquela ruptura, sair da escolinha, e agora, onde eu estou? O que está acontecendo aqui no salão? Ela não se sinta perdida. Então, a escolinha é um lugar de salvação. E se nós pensarmos a escolinha como um lugar de salvação, a irmã animada, jeitosa, carinhosa e paciente é suficiente para esse chamado? Não é mais. Ela precisa ainda ser carinhosa, jeitosa, empática, animada, mas ela precisa ter um chamado. Porque se ela não for chamada pelo Senhor, ela não vai conseguir ministrar aos corações das crianças. Pode passar, Samuel. Então, a criança hoje, ela tem sido marginalizada, desprezada, abusada em muitas áreas. E a gente vê isso em todos os lugares, né? Eu sou mineira, estive no Ceará, em Alagoas, na Bahia e agora aqui. E o cenário é o mesmo. Então, as crianças estão marginalizadas na parte educacional, familiar, física, psicológica, religiosa, social, trabalhista, sexual. A gente tem exploração das crianças em tantos aspectos e a igreja, às vezes, omissa, sem fazer nada para que isso pare. Né? A gente não tem condição de tirar a criança daquele ambiente, mas a Bíblia diz que nós podemos orar para que Deus transforme aquele ambiente. A nossa oração não move a mão de Deus? A nossa atuação não move? Mas a gente precisa assumir isso como ministério. Pode passar. Existem muitas filosofias destrutivas nesse novo século, né? Então, o materialismo é tudo consumo. As crianças ganham e ganham. Eu acho que eu nunca vi uma época em que as crianças tivessem tanto brinquedo na face da terra. Porque o que acontece? Se os pais não têm a presença, eles compensam com as coisas. Então, as crianças têm tanto brinquedo que elas não sabem o que fazer mais com tanto brinquedo. O sensualismo, a imoralidade é muito forte na nossa infância. Aí um outdoor de uma marca infantil, a menina está comendo um enroladinho de salsicha e está dizendo lá, use e se lambuze. Olha a pose da criança. Então, a criança, cada vez mais, ela está sendo erotizada. Né? Se você assistir esses desenhos, esses programinhas, filmetinhos, novelinhas infantis, eles já trazem essa coisa do namoro, né? Da sensualidade, da vaidade, fora do momento. Não é um momento para isso. O satanismo também, através de jogos, desenhos. É impressionante como que isso está presente nos desenhos. Né? Os meus meninos, eu tenho um de 4 e um de 2, eles não assistem TV aberta. Então, eles assistem DVDs e assistem, a gente coloca no Netflix, o desenho que eu sei que eles podem assistir. Né? Então, eu coloco lá.
Mas eu precisei trazê-los para o escritório durante uma semana, não tinha com quem deixar, eles vieram trabalhar. E coloquei num canal infantil. Misericórdia, gente. Que é aquilo? O tempo todo mudava de desenho, eu dava um pulo. Eu falei, opa, esse não, esse você não pode assistir. Eles já estão acostumados e aceitavam. Mas e a criança que fica a manhã toda na TV? A mãe nem sabe o que ele está assistindo. E tem muita coisa demoníaca mesmo. Pode passar. Então, a escolinha é um lugar de salvação. O ministério infantil é um lugar que é complementar à igreja. Ele não é separado. E, para isso, a gente vai ter que ter uma capacitação diferenciada. Eu vou ser animada, eu vou ser alegre, mas, principalmente, eu vou ser chamada de Deus para essa obra. Uma criança, ela precisa de salvação? A partir de que idade ela precisa de salvação? Pode falar. É participativo o negócio. Quando ela tem o entendimento do que é certo e o que é errado, ela precisa de salvação? Vamos ver o que a Bíblia diz? Vamos, passa aí. A criança, sim, precisa de salvação, porque a criança é pecadora e necessita ter um encontro com Deus. Então, Salmos 51:5. Vamos ler juntas para espantar o sono? Eu nasci e em... Então, se eu nasci em pecado e em pecado Quando é que é a concepção? É antes de nascer. Então, isso me diz que a criança precisa de salvação antes de nascer. Ela foi concebida em pecado. Ela não foi concebida salva, ela não nasceu salva e ela precisa de salvação. E Vina, quer dizer que se ela morrer no parto, ela vai para o inferno? Não, né, amores? Deus não é maluco, né? Não é maluco. Uma coisa é eu dizer a partir de que momento ela precisa. E a outra coisa é eu tentar estipular quando é que ela vai entender isso. Sei lá. Tem gente que tem 40 anos e não entendeu ainda que precisa de salvação. Tem gente que tem 6 e já entendeu. Sou eu que vou definir isso? Tá doido? Ocupar o lugar do Espírito Santo? Tô fora. Qual é o meu papel? Se eu sei que ela precisa, ofereço. Um dia ela vai aceitar. Mas esse dia não tem nada a ver comigo. O que tem a ver comigo é ensiná-la. Então, um bebê da sua igreja precisa de salvação. Romanos 3,10 diz o quê? Nem meio. Não há nenhum justo. Romanos 3,23. Pois todos pecaram e destruídos estão na graça de Deus. Todos. Você já viu o bebê batendo no rosto da gente? Já viram isso? Tem horas que é involuntário, mas tem horas que eles batem porque querem bater mesmo. E você olha e fala assim, de onde saiu isso? Né? Eu, quando o Felipe nasceu, fiquei apavorada. Nos primeiros meses eu olhava e falei, gente, que negócio doido. A gente não grita com a criança, não bate, não é ríspido, mas existe dentro da criança uma coisa voltada para o pecado. Não é porque ela é ruim, ninguém é ruim, mas porque ela foi concebida no pecado, ela precisa, ela está separada da graça de Deus. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então a criança está morta na ofensa e no pecado e ela precisa ser vivificada. Passa aí, Samuel. Continua, Salmo 53, 2 e 3. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tenha entendimento, que busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então, quando ele fala que não há nenhum,
significa que as crianças também estão incluídas nesse pacote aqui de que fazem o mal. Salmo 58:3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nascem, proferindo mentiras. Então, uma criança precisa de salvação? Sim, porque a criança é pecadora e necessita ter um encontro com Deus. Pode passar. Uma criança precisa de salvação mesmo? Eu quero que você saia daqui com certeza absoluta de que ela precisa, porque isso muda a sua atuação completamente. Passa aí. Sim, o seu entendimento para a salvação precisa ser aberto como o de um adulto. O nosso não foi? Não teve aquele dia que você falou, eu preciso disso para a minha vida. Eu preciso desse Deus. Não teve esse dia? Alguém fez isso na infância? Levanta a mão, quem teve esse entendimento na infância? Foi de verdade? Se alguém dissesse que foi mentira porque você era criança, você acreditaria? Você sabe o que você fez naquele dia. Você tem consciência de que naquele dia você abriu seu coração e deixou Jesus entrar. E ninguém te convenceu do contrário. Não importa a idade que você tinha. É ou não é verdade? Eu fiz isso aos 9 anos. Foi de verdade. Não foi animação. A palavra entrou e produziu o efeito. Mas ela já vinha sendo semeada há muito tempo. 2 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas de Deus precisam de um discernimento espiritual. A mente está fechada, da criança também. É importante você ter isso em mente, porque tem aquele aluno que vai, e você não vê mudança de vida, Não desista dele, porque a mente dele precisa ser aberta. E ela será, porque a palavra de Deus, ela despedaça o jugo. Se você prega a palavra que você prega vai entrar no coração dessa criança e vai produzir a transformação que você espera. Mas tem que pregar a palavra na escolinha. Salmo 43:3. Envia a luz e a tua verdade, para que me guiem, leve-me elas ao teu santo monte e à tua habitação. Então, o que vai nos levar à presença de Deus? A luz e a verdade. A verdade é o quê, amores? A palavra, tá? Então, escolinha é lugar de salvação e precisa de ter pregação da palavra. Inclusive para os pequenininhos. Passa aí. Efésios 1:17-19. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então, o que uma criança precisa saber? Qual é a esperança da vocação dela? Ela precisa saber qual é o chamado. Quais são as riquezas da glória da sua herança? Qual é a herança dessa criança em Cristo? Ela precisa saber disso. Qual é a suprema grandeza do poder de Deus? Ela precisa saber disso. Quem é que vai contar isso para ela? Diga, eu. Eu vou contar isso para ela. Mas primeiro precisa ser verdade para você. Você precisa saber qual é o seu chamado. Você precisa experimentar o poder de Deus. Você precisa ter tomado posse da sua parte da herança, para que você consiga falar disso para a criança. Lucas 24:45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as... Então, em algum momento, o nosso entendimento foi aberto e o da criança também o será.
uma criança precisa mesmo de salvação? Sim, porque a Bíblia diz que uma criança pode ser salva. E se a Bíblia diz, está dito. Quem somos nós para contestar? Apocalipse 20:12 diz assim: vi também os mortos, os grandes e os postos em pé diante. Então, lá no juízo final, os grandes e os pequenos estarão diante do trono de Deus. Mateus 18:3, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino. Palavras do próprio Jesus. A criança é tão bem-vinda no reino dos céus que eu preciso me assemelhar a ela para conseguir entrar. Romanos 10:10, porque com o coração... Com o que a gente crê? É com o meu coração. E o coração a criança tem. Ela tem um espírito sensível para a palavra de Deus. Então ela pode ser salva. Passa aí, Samuel. Mateus 18:14. Assim também que venha a perecer um só destes. Se não é da vontade que nem umzinho pereça, então todos devem ser salvos. Lucas 18:16. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque de tais é o reino. Tem alguma dúvida aí? Passa mais uma. É overdose de versículo. Escreve, bota no seu quarto, bota na sala de sua casa, bota no seu livro de planejamento, para que você se lembre disso todas as vezes que você entrar na sala. Aquela criança é digna do reino de Deus. E você foi chamada para levar ela pela mão até lá. Amém? Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia... Se a criança estava perdida, Jesus morreu por ela também. Romanos 1:16, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Todo. O pequeno também crê. Então o Evangelho é poder de Deus para a salvação dessa criança também. Pode passar? Precisa mesmo de salvação, gente? Precisa? Sim, porque a criança tem características próprias que lhe são favoráveis para receber a salvação. Um autor americano fez uma pesquisa, tem o nome dele na apostila, e dos cristãos que foram entrevistados, veja a faixa etária em que a maioria deles entregou a vida para Jesus. 1% alegou ter entregado a vida para Jesus antes dos 4 anos. 85% dos 4, 10% dos 15 e 4% depois dos... Sabe o que é a janela de oportunidade? É a criança que está lá com você, dos 4 aos 14. É ela. Ela está no momento certo, ela está pronta. É a hora de receber a Jesus. Mas se você deixar passar, a chance dela vir vai diminuindo. Olha como isso é sério. E a criança, ela tem uma vida inteira pela frente. Pensa comigo, se todas as crianças que congregam nas nossas igrejas entregarem a vida para Jesus, serem firmadas no fundamento da palavra, crescerem servindo ao Senhor, o que será da próxima geração? Porque aquele que serve, ele serve fora da igreja. Ele é testemunho, ele é aquele que ora no ambiente de trabalho, que traz as pessoas para a presença de Deus, é aquele que educa os próprios filhos na presença de Deus. A gente vai tendo uma mudança cada vez maior. Mas se essas crianças que congregam nas nossas igrejas não receberem a Jesus como Salvador, como é que vai ser? Então, continua.
Quais são as características que favorecem a salvação das crianças? Ela é humilde e reconhece facilmente que é pecadora. Ela tem a fé mais pura. Ela é uma pessoa dependente. Geralmente, ela ainda não está enlaçada pelo pecado, pelos maus hábitos e pela dúvida, que já é muito comum na adolescência. E ela ainda não está presa às pressões de um mundo sem... Mas evangelizar, então, é necessário? Sim? Vamos lá, mais Bíblia para cima de nós. Marcos 16:15, diz o quê? Toda inclui as crianças. Marcos 10:14, deixai. João 21:15. A gente vai voltar nesse. Mateus 18:14. Não é da vontade. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa. Gente, se não precisasse, Deus não mandava tantas vezes. Se Ele manda é porque precisa e porque é possível de ser feito. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará. A gente tem dois exemplos bíblicos muito claros, que é Timóteo e Samuel. Né? Então, para mim, é muito evidente pela palavra que a criança precisa ser evangelizada, que ela precisa ser salva e que ela pode ser salva ainda na infância. A gente não precisa esperar. Ivna, mas e quando que isso vai acontecer? Como eu disse antes, eu não sei. Mas essa não é uma atribuição minha. Eu sei que vai acontecer se a palavra estiver sendo ministrada. Então, quando eu penso na escolinha como lugar de salvação, eu penso em mim de uma outra forma. A igreja é um lugar de salvação? O pastor pode ser qualquer pessoa? Como é que é? Qualquer um pode chegar e falar assim, agora eu que vou estar à frente dessa igreja. Não, ele tem que ter um chamado. Ele precisa ter um chamado. E ele tem que ter uma entrega a esse chamado. Ele pode subir no púlpito e falar qualquer coisa? Não, ele precisa pregar a palavra. A mesma coisa somos nós. A gente não pode chegar na escolinha sem nada. Ou até com alguma coisa, mas que não seja a palavra. Porque só a palavra de Deus produz salvação. As brincadeiras não produzem salvação. As brincadeiras direcionadas à palavra produzem. As brincadeiras, os louvores direcionados à palavra são estratégias para a salvação. Mas o brincar pelo brincar não muda nada na vida de criança nenhuma. Tem uma das passagens que eu considero a mais linda da Bíblia. A gente tem a restauração de Pedro. Pedro, antes de Jesus morrer, ele tinha dito que ele morreria por Jesus. Mas logo depois, o que ele fez quando perguntaram para ele se ele estava com Jesus? Negou Jesus. E a Bíblia diz que quando ele percebeu, ele chorou amargamente. Mas Deus é maravilhoso. Porque quando Jesus ressuscita e aparece para Maria, ele fala com ela assim, avisa para Pedro que eu estou vivo. Por que será que Jesus falou o nome de Pedro? Que ele sabia que o cara devia estar destruído de remorso, né? E de tristeza por aquilo que ele tinha feito. Então, depois disso, Jesus aparece, depois da ressurreição, ele aparece para os discípulos lá na beira do mar da Galileia.
E ele tá lá com uns pãezinhos, uns peixinhos, tipo um piquenique, né? Um churrasco à beira da praia. E ele dá a oportunidade de Pedro ser restaurado, né? Dele consertar aquilo que ele tinha feito. É muito lindo isso aqui. E ele diz assim, João 21:15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Continua. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, 3 vezes ele é questionado se ele ama. Nas 3 vezes ele diz que ama, mas ele não recebe a mesma resposta nas 3 vezes. Na primeira vez, Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros. E nas outras 2 ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Passa aí, Samuel. Por que Deus fez essa distinção? Ovelha e cordeiro. O que é o cordeiro? O cordeiro é o quê, gente? É o filhote da ovelha. Se fosse para apacentar as minhas ovelhas, ele teria dito 3 vezes: apacenta as minhas. Mas a palavra que ele usou da primeira vez não foi ovelha, foi cordeiro. Apacenta o filhote do cordeiro. Apacenta o pequenininho. Passa mais uma, tem mais aqui. Apacenta meus cordeiros é uma ordem clara de que as crianças também precisam ser apacentadas. Jesus condicionou o amor que Pedro afirmava sentir por ele ao cuidado com seus cordeiros e ovelhas. Assim como o apóstolo restaurado, todos nós que dizemos amar ao Senhor Jesus, somos comissionados a apacentar tanto os adultos quanto as... Jesus se importou com os cordeiros. Mais uma, acho que é a última, não é, Samuel? Segundo o dicionário Priberan, apacentar é levar ao pasto e vigiar, pastorear, guiar. Somos chamadas a esse ministério, seja dentro das igrejas ou junto às crianças ao nosso redor, filhos, netos, sobrinhos, vizinhos. Dar aos cordeirinhos do Senhor alimento espiritual, guardar os seus espíritos das influências negativas, guiá-los e conduzi-los até o bom pastor Jesus. A última. Façamo-nos a pergunta que Jesus fez a Pedro: tu me amas? Então apacenta os meus cordeiros. Você ama o Senhor Jesus? Não ouvi. Você ama o Senhor Jesus? Então apacenta os cordeiros. Vamos orar? Fique de pé. Feche os olhos aí. Senhor Deus e Pai. Oh Deus, obrigada porque a Tua palavra ilumina os nossos caminhos. Ela nos traz o entendimento necessário. Senhor, obrigada porque hoje, nessa manhã, o Senhor mostrou a muitas que desconheciam essas verdades e renovou no entendimento de outras tantas que já as conheciam, que toda criança precisa de salvação, que toda criança precisa conhecer ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. O Senhor nos mostrou que a escolinha é o lugar para isso acontecer e que nós somos chamadas por Ti para levar as boas novas da salvação para essas crianças. Oh, Pai amado, vem sobre nós com a Tua capacidade, porque nós não a temos, Senhor. Nós temos a vontade,
nós temos a prontidão, nós temos o desejo de te servir, mas a capacidade precisa vir do Senhor. Por isso nós abrimos os nossos corações e te chamamos, vem conosco, Senhor, nos dê força, nos encoraje, Senhor, firma os nossos passos. Eu oro em nome de Jesus para que nós possamos, Senhor, desenvolver esse trabalho de maneira digna, excelente, sem ter do que nos envergonharmos, meu Pai. Abençoe cada uma dessas meninas que estão aqui. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: Senhor, eu estou aqui me dispondo a te servir com as crianças, a apacentar os teus cordeiros, a mostrar a eles que o Senhor os ama, que Jesus morreu também por eles. Me dê da tua unção, Senhor, da tua capacidade, da tua determinação, para que a tua obra seja realizada através de mim. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Palmas para Jesus, gente. Vamos.